Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel. Nesses 14 anos de podcast e cinemação, a gente já viu de tudo na internet. E infelizmente, ela tá bem mais tóxica ultimamente, né? Pensando nisso, a gente quer criar uma comunidade mais próxima, mais acolhedora, mais respeitosa, onde a gente possa dividir o nosso amor pelo cinema, por séries e tudo mais, e seguir na contramão desses excessos que fazem tão mal para nossa saúde mental. Eu tô aqui para te convidar a fazer parte desse grupo. Além de participar da comunidade, você vai ter acesso exclusivo a uma live mensal, entrevistas com especialistas e muito mais. Para isso, é só acessar apoia.se/cinemação e fazer o seu apoio. Vem com a gente! Cinemação 652, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Domênica Mendes. Oi, Rafa, que gostoso tá aqui, Rafael 652. Não é, Dô, eu sou esse maluco aí. Conheço umas pessoas assim. Conhece, né? Conheço umas pessoas que fazem essas coisas, conheço. É, eu sei bem. Às vezes você vê ela indo ao banheiro com o teu espelho, depois vai se arrumar pra sair. Às vezes sem estar arrumado, é uma beleza. É isso aí. Temos aqui também o querido Rodrigo Basso. E aí, gente, tudo bem? Eu tô sentindo que daqui a pouquinho a gente vai fazer a menção lá do Aslan, né? Que, tipo, não cite a magia antiga, eu estava lá quando ela foi criada, né? Tipo, quando foi falar de podcast, né? Não veio citar isso comigo, eu estava lá. Exatamente. Não, a última live que eu fiz com o Daniel, a gente falou sobre podcast, né? A gente resolveu falar sobre podcast. E a ideia foi contar um pouco da nossa história dentro do podcast. Cara, a gente relembrando de histórias, como a gente fazia no começo. Que doideira. Era, olha... Não, se você contar, corajoso. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Pois é. Muito bem, meus amigos. Olha só, estamos aqui reunidos hoje para falar daquele momento em que o cinema decide, nos primeiros 2 minutos, se vai te prender pela garganta ali ou te perder para sempre, né? Hoje o tema são as grandes cenas de abertura da história do cinema, esse instante preciso em que o diretor coloca todas as fichas na mesa e diz: pode confiar em mim ou não. Porque uma abertura não é só uma cena, é um contrato. É o cinema olhando para os seus olhos e anunciando o tom, o ritmo, a alma do que está por vir. Quando a gente vê lá os tubarões atacando, né, o som de 2 notas de John Williams, né, no filme Tubarão, você já sabe que nunca mais vai entrar no mar despreocupado, né? Quando a câmera desce pelo espelho retrovisor em A Marca da Maldade, sem um único corte por 3 minutos e 20 segundos, Orson Welles está mostrando que é um dos maiores. E quando a pedra rola atrás do Harrison Ford em Indiana Jones, a infância de uma geração inteira começa ali. Mas a gente vai além dos clássicos, a gente vai falar de aberturas que enganam, aberturas que chocam, aberturas que entregam o final sem que você perceba, né? Porque tem diretores que usam os primeiros minutos para te hipnotizar e outros que usam para te preparar para algo que você ainda não tem coragem de encarar. Então a pergunta que fica é: qual que é a abertura que para você define tudo? É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Eu acho que a gente tem que começar, né, de uma pergunta óbvia, que para ficar bem claro, né, óbvio que a gente não tá aqui falando, vamos falar as principais aberturas da história do cinema e tal, a gente tá dando as nossas opiniões aqui, né, então acho que isso já tem que ficar bem claro para quem tá ouvindo, mas eu já queria abrir justamente com essa discussão, que é o que faz uma abertura de filme ser inesquecível, porque a gente sabe exatamente quando uma cena de abertura funciona, a gente tem uma sensação de que aqueles 3 minutos
minutos ali, o filme já te capturou, já te disse tudo que precisava dizer, né? Que ainda assim ele guardou algumas coisas que a gente vai ver, então a gente fica preso naquele mistério. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês sentiram nas aberturas que marcaram vocês e qual que foi a última vez que uma cena de abertura parou vocês assim, você fala, cara, agora sim, isso daqui me capturou. Assim. Cara, eu acho que, claro que assim, não é uma definição fechada, mas uma das coisas, acho que uma das definições que eu vejo de uma boa abertura, mais ou menos aquilo que o Rafa falou ali no começo do programa, que era você ter uma abertura, você olhar os primeiros minutos do filme e falar, cara, eu não sei pra onde isso vai, mas eu quero ver pra onde isso tá indo. Sim, sabe? Sim. Eu acho muito assim, cara, quando, pelo menos o que me pega numa abertura, muito é esse coisa, não necessariamente que eu olhei e falei, putz, já sei que vai ser esse filme, ou nossa, não, é assim, cara, eu não faço ideia do que vai ser isso aqui, mas eu quero ver, eu tô interessado, sabe? Eu tô muito curioso pra ver como que, partindo daqui, da onde que a gente vai chegar. E é um troço difícil, né, de acontecer, tipo, não é todo filme que tem uma abertura, que eu já vou dar um exemplo, acho que disso que me pega, que eu acho que a gente vai dar exemplos de outras coisas, né, que pega, mas assim, pra ilustrar um pouco esse sentimento, pra mim, já vou queimar uma aqui, já absurda, que é a abertura do Matrix. Ah, sim. Entendeu? Sim. A abertura do Matrix com a Trinity, você olha, tudo que tá ali na abertura que não está explicado vai ser explicado depois. Sim. Mas tudo que tá ali, apesar de não ser explicado, é intrigante. Você vê, assim, essa mulher que, de repente, dá conta de um monte de caras, né, mega porradeira, né? Ali você já estabelece que ela é, poxa, cara, essa mulher é B10. E aí aparecem uns caras de terno e fala assim, cara, você não tem noção, seus policiais já estão mortos, né? E aí você para e olha aquela mulher que até então estava mostrando que ela era infalível. Quando ela vê um desses caras de terno, ela começa a correr pela vida dela como se ela tivesse visto o próprio demônio, né, encarnado. E aí, não obstante, ela sai correndo atrás, tipo, de um telefone. E aí você fala, por que ela vai arriscar a vida pra atender esse telefonema, né? E aí ela... No meio do nada, né? No meio do nada, cara. Atende telefonema, do meio do nada, o cara vai... E o cara quer impedir que ela atenda aquele telefonema e ele vai com aquele caminhão gigantesco. E aí ela atende, olha e fala assim, cara, o que é tão importante ela falar isso? E aí desaparece, ela fala, tipo, ela escapou. Tipo, ela escapou pra onde? Da onde? Da onde que ela veio? Por que ela foi? Tipo, o que é isso? Né? Cara, é assim, eu me lembro de assistir Matrix pela primeira vez, a gente assistiu depois quando fez 20 anos, né, no cinema de novo, e eu me lembro de olhar e falar assim, cara, como isso funciona, porque eu já sabia nas respostas hoje, né, quando eu reassisti, eu ainda fiquei, sabe, você fica com aquele sentimento, por que você tá fazendo isso, né, aquela coisa da Trinity sacando as duas pistolas e apontando, tipo, wake up, né, tipo, wake up não, levantar, Get né, up. Tipo, Get up. Tipo, você vê que ela tá dando uma ordem pra ela mesma, porque ela tá morrendo de medo daquele cara que tá vindo. Mas assim, é um engravatado que tá vindo ali. Você acabou de bater em 8 caras apostando armas pra você, né? Sem as mãos, sabe? O que poderia... Sabe? Cara, é tudo muito intrigante. Depois vai sendo explicado tudo. Mas tudo que você precisa saber sobre o mundo, que eu acho que torna aquilo interessante, tá ali no começo, sem explicação. E aí depois isso vai ser desenrolado depois. E eu acho que ele tem mais um fator também, que é justamente o aspecto visual, né? Porque ali você já é apresentado para algo que a gente, pelo menos naquele momento do cinema, não via. Era uma coisa totalmente diferente, assim. Né? Enquanto o Basso falava, eu tava pensando exatamente nisso, Rafa. O quanto que a abertura do Matrix, ela pega primeiro, eu acho que não é nem tanto por essa urgência que ela coloca. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu assisti, me pegou muito pela paleta de cores, por essa estética de eu sei que é à noite. Por que tem essa mulher com essa roupa de vinil numa sala escura, úmida? O que ela tá fazendo? Ela tá na frente de um computador, o que ela é? Sabe? Então, eu acho que as cenas de abertura, elas são, como você disse, gosto disso que você falou, um contrato, mas que coloca a gente, né, nessa apresentação desse universo. E eu acho que o grande trunfo é quando um filme consegue, na abertura, fazer a gente se desconectar da presença de ser um espectador. Então, assim, naquele momento, eu tô naquele universo. Eu já não sou mais a Domênica que tô sentada no cinema com meu balde de pipoca, ou na sala da minha casa, ou na frente do meu computador.
onde quer que seja, sabe? Eu mergulhei naquela história, em alguma forma ela vai fazer sentido. Agora, também tem aquela cena de abertura que rola uma identificação muito pessoal e muito singular, que aí eu acho que passa por um aspecto bastante cultural, e para isso eu trago 2 exemplos que são de filmes nacionais, que é a abertura do Central do Brasil, que tem lá, né, a Fernanda Montenegro escrevendo as suas cartas, então a gente já sente aquele peso daquela mulher que já tem uma certa idade, e ela se destaca na multidão, porque ela tá fazendo uma coisa que é escrever cartas no meio de um monte de pessoas que estão fazendo outra coisa. Então você já sente ali todo um peso. E, assim, de longe, acho que uma das melhores cenas de aberturas que eu vi no cinema nacional, que é a abertura do Agente Secreto. Né? Que só ela, cara, dá pra fazer pesquisas acadêmicas infinitas, né? O personagem do Wagner Moura chegando ali com o seu Fusca para abastecer lá no fundo aquele emblema do Esso, que assim... Tudo bem, eu não vi um posto Esso, né? Quando eu nasci já não tinha mais, ou se tinha, enfim, não tive o prazer de ver a marca. Porém, é uma coisa que, vendo livros de histórias, propagandas e tudo mais, eu sabia o que era. E aquele corpo no chão e aquela estética, e para aquele policial, e você sabe, putz, te dá medo, né? Naquele momento você fala, cara, o que esse policial vai fazer com esse cara? E toda aquela estranheza, aquilo, tá... É a essência do Agente Secreto em si. Aliás, é um eu acho que os dois exemplos que você trouxe, acho que é de um outro tipo de abertura, que é o filme está tipo, olha, o filme inteiro vai ser sobre isso daqui, entendeu? Eu vou te colocar na atmosfera desse filme, né? No Central de Brasil, acho que a ideia toda da Fernanda Montenegro escrevendo as cartas e o quanto que isso é essa mulher sozinha, o quanto ela vai sentir o peso da solidão dela para todas as outras decisões que ela vai tomar em relação àquele garoto, em relação às coisas coisas que ela não se envolvia antes, que ela vai começar a se envolver por causa daquilo ali. Então você sabe por que ela vai tomar as ações dela lá. E no Agente Secreto você entende qual que é o clima do filme, né? O filme, olha, cara, o filme é sobre isso daqui, tá? É sobre sobre esse cara que você não sabe ainda que ele é um fugitivo, mas você não sabe que ele tá sendo procurado pela ditadura, você não sabe, mas você sente que ele tá, essa opressão dele, você sente que ele tá se comportando como se fosse aquele policial, aquela cena toda é o inimigo, né? Então, eu concordo muito com a Dor, eu acho que é um outro tipo de abertura também que te prende, que é a abertura que te coloca no mood, né? Tipo, dentro do mundinho do filme. Eu acho até que essa é uma dos grandes exemplos, assim, realmente de boas aberturas, né? Quando ele consegue, tipo, ele te pinça ali da sala de cinema, da sua sala e tal, e te leva para um espaço-tempo totalmente diferente de onde você tá. Tipo, você realmente se conecta com o filme, assim. E eu lembro a última grande abertura que teve, assim, que eu fiquei completamente embasbacado, assim, foi quando eu fui no cinema, e eu acho que essa era foi um dos vetores, né, que me ajudou também a entrar nesse lance da abertura. Eu fui no cinema para assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso. Puta que pariu! Que pra mim foi uma coisa assim, eu lembro de eu estar eu fui assistir o filme sozinho, e eu tava sentado no cinema, e a hora que começou, cara, eu lembro de eu estar sozinho no cinema fazendo não com a cabeça, porque eu ficava assim, não é possível. Incrédulo. Eu fiquei completamente, assim, embasbacado com aquilo que eu tava vendo. Eu achei de uma beleza inacreditável. A gente tava no cinema, a hora que acabou toda essa sequência de abertura, que aí sendo justa, né, não são só 2 ou 3 minutos, é uma abertura bem longa. Sim. Acabou, eu olhei pra cara do Basso, olhou pra minha cara e a gente falou, a gente volta e paga de novo? A minha vontade era sair do cinema, pagar uma entrada novamente e falar pra moça, passa de novo essa abertura, tá ligado? Tipo, eu não preciso do restante do filme, né?
Ela é absurda mesmo, né? Ela parece... Aliás, essa abertura, pra mim, ela é um pouco diferente dessas outras que a gente tava dizendo, porque, assim, o Matrix, né, ainda eu vou abrir uma exceção, porque o Matrix ainda cai naquela questão toda do universo de Matrix, né, da cultura da convergência e tudo mais. Então, a abertura de Matrix me lembra muito também aquele material do Animatrix, né? Que são aqueles curtas e tal. Então, acho que ele funciona como um curta também, beleza, sabe? Mas esse do Homem-Aranha, cara, pra mim, ele é um microfilme ali, ele é um curta dentro do filme maior, sabe? Ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Não, assim, só pra gente ter certeza, a gente tá falando do Através do Aranhaverso, que é o segundo, né? É o segundo, isso. Ah, tá, tudo bem. A coisa da Gwen Stacy, cara, eu fico embasbacado até hoje, eu vejo corte das... literalmente, não estou zoando, 40 alterações de roupa que ela tem em 8 segundos de tela pra mostrar a passagem do tempo. E eu olho e falo assim, os caras animaram, os caras fizeram 40 looks pra essa menina só pra animar, pra você em 8 segundos ter uma noção da passagem de tempo, sabe? É um absurdo, sabe? E a parte inteira dela ali, e assim, é um absurdo que assim, a gente não tá vendo ainda o personagem, teoricamente, principal. Né? Entende? Tipo, não é o cara principal. Sabe? Tipo, sei lá, cara, eu me sinto no Princesa Prometida, né? Que o cara vira e fala assim, mas tem uma coisa pra te falar, eu não sou canhoto, né? Tipo, sabe? É isso, né? Quer dizer, pô, isso que você me mostrou ainda não é a entrada, não é o prato principal. Entendeu? Sim. Tipo, é a saladinha com o ver que os caras te colocam e falam assim, não, você tá me zoando. Inclusive, isso que você comenta é interessante, porque dá até pra gente dar uma brisada de como que essa abertura do Homem-Aranha faz a gente dar uma... Galera, o primeiro filme foi muito bom, esse vai ser melhor. Mas segura a tanga, respira, vamos com calma. E você tá lá, tipo... Meu Deus do céu, nem precisa mostrar o resto. Eu tô de boa, valeu, tchau. Você já me ganhou, me ganhou. Exatamente. O pessoal fala assim, fala pra mim uma música melhor do que essa, então. Eu não vou nem falar, vou só assoviar, tá ligado? Tipo, entendeu? Exatamente. Mas aí me vem uma pergunta que é a seguinte, assim, ó, a gente tá falando de vários filmes que são, tipo, emblemáticos, né? Nesse começo de conversa aqui, a gente já tá falando de Matrix, Central do Brasil, Agente Secreto, Aranha, Através do Aranhaverso e tal. Então, o que eu fico me perguntando é o seguinte, quando uma abertura, ela é absolutamente perfeita ou perto, né, da perfeição e tal, ela pode pressionar o restante do filme a um nível impossível de sustentar? Vocês já viram, tipo, um filme que teve uma abertura tão boa que tudo que veio depois dele ficou menor, assim? Ou isso é um problema, tipo, da abertura, do filme, do espectador e tal? Como é que vocês veem isso? Não vi, cara. É foda porque a gente tá falando... Provavelmente a gente vai falar tudo de filmes muito emblemáticos e muito icônicos, porque... Todos, assim, teve filmes que foram icônicos e emblemáticos sem ter boas aberturas, mas não tem filme que tenha boas aberturas que não chegou, que não foram bons, entendeu? Eu não consigo imaginar um filme onde eu olhei e falei, cara, que abertura ótima, e os caras depois derraparam completamente no filme e falaram assim, nossa, que desperdício, sabe? Eu não consigo me lembrar. Todos os filmes que eu acho que tem um bom início, eles conseguiram manter no mínimo no mesmo nível ou subiram. Eu não consigo imaginar nenhum assim que teve uma grande entrada, teve uma grande abertura e o restante do filme não correspondeu às expectativas. Acho que tem séries que acontece um pouco mais isso, né? Tipo, sei lá, um piloto maravilhoso e depois a galera não consegue sustentar. Embora o contrário seja mais comum, né? Um piloto cagado e a série boa, né? Também é bem comum, sim, é bem comum também. Mas assim, eu não sei, você lembra de alguma abertura memorável pra você que depois do filme falou, olha, gente, assista a abertura e vai embora, porque o restante não presta? Cara, não. Pior que não. O Rafael me apertou sem me abraçar, porque
Eu fiquei pensando, tem filmes que a gente tem um carinho, né, que se tornam referência, que de alguma forma se conecta com a gente, não necessariamente porque eles, nossa, que qualidade técnica maravilhosa, você simplesmente gosta. Mas não necessariamente eles vão ter uma cena de abertura marcante. Agora, o contrário... Eu acho que sim. Você viu, Rafael, como é que a gente joga? É só dar uma enrolada que o menino, a memória do menino... É que você foi falando, eu fui me lembrando assim. Na verdade, tem um diretor que eu acho que ele faz prólogos de filmes muito bons, e os filmes não são bons. Qual? O Zack Snyder. Sim. Você falou o nome proibido. É, né? Poxa, cara, assim, eu gosto muito da... Assim, 6 euros, assim... os filmes não são bons o restante, mas sei lá, eu acho o prólogo de Sucker Punch muito bom. Eu acho, e assim, e você for ver, eu até vou citar todos eles assim na coisa, porque todos eles seguem a mesma estética, seguem o mesmo roteirinho. A abertura de Batman vs Superman, a abertura de Sucker Punch, a abertura de Watchmen, todos eles é normalmente uma abertura que não tem falas, ela conta toda uma história ali pra você de início, né, que te coloca até o ponto onde vai começar a narrativa. Ela funciona muito... Ela é menos um prólogo e parece... Menos uma abertura e parece mais um prólogo, né? E só através, tipo, de imagens, ele te conta tudo que tem pra ali, ele te mostra tudo. Só que, assim, o restante do filme, né? Sei lá, cara, por exemplo... Sucker Punch eu acho uma história muito bacana ali no prólogo, você entende tudo que aconteceu pra aquela menina ser enviada pra aquele sanatório, sem dizer uma palavra, só numa sequência de imagens. E todas elas são imagens normalmente escuras, normalmente à noite, possivelmente chovendo, né? Pode ver que, assim, é a estética do Snyder. O Sucker Punch, ele tem uma problemática imensa do restante do filme, entendeu? De misoginia foda, né? Hipersexualização, caralho, 4. O Batman Superman, não vou nem dizer, então, que é uma bosta inacreditável. Né? Pois é. Mas a abertura, assim, zoeiras à parte, eu acho uma boa abertura contando como que os pais do Bruce Wayne morreram. Exato. Né? Sem dizer uma palavra, né? A abertura do Watchmen também, né? E o som só das porradas do cara matando o comediante. E aí a cena clássica daquela medalhinha de Smile, né? Que tá com uma gota de sangue que cai, e aí daquela cai lá na calçada, o pessoal é onde aparece um investigador que vai contar que, poxa, esse era um comediante, sabe? Então, dali é que normalmente que salta o restante da narrativa, né? Eu acho boas aberturas do Snyder, mas os filmes, puta que me pariu, cara, como são ruins. Os filmes são tristes mesmo, né? Aliás, eu acho que tem uma coisa assim, quando a gente começa a parar pra comparar mesmo, né, assim, tem uma questão também de intimidade nossa também com aquela obra, né, intimidade e expectativa também, né, com que a gente tá, porque enquanto você tava falando, tipo, do Zack Snyder, né, e de Super-Homem e tudo mais, a gente tem, por exemplo, alguns filmes de super-herói tem muito isso, né? Mas, por exemplo, tem muita gente fala de Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, por exemplo, que começa com uma guerra e tal, que eu acho, assim, bem ok, sabe? Tipo, eu nunca fui... Eu vou te interromper agora, porque... Nossa, eu vou sair dessa gravação. Não, eu vou te interromper, porque eu acho a abertura do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, uma das melhores aberturas de todas. Porque o cara consegue sintetizar todo o contexto da Lenda do Anel naquela frase, daquela narração da Galadriel. E a transição absurda que tem, tipo, e a lenda virou... Eu não vou saber repetir as palavras, mas, tipo, né, que a lenda virou mito, o mito virou história, até que isso caiu na mão de um hobbit, né? Tipo, a capacidade que o Peter Jackson teve de sintetizar toda a história da Guerra do Anel, de Isildur, Caralho 4, tudo ali, em uma narraçãozinha off, né, contando a origem dos anéis e todos eles, Caralho 4, em, sei lá, 10 minutos, eu acho um absurdo, cara, porque, sei lá, se for pegar o Tolkien, são 14 livros pra você entender aquilo que ele falou ali. Então, cara, mas esse que é o ponto, mas era isso que eu tava falando, por isso que eu falei que tem um tempero de expectativa nossa e um tempero emocional, porque era isso que eu tava falando. Eu nunca não fui um leitor de Tolkien, não tenho, sabe, eu não tenho esse apego emocional com a obra. Então, quando eu assisti assim, pra mim foi, tá bom, ele me explicou, e aí você
tem ali né, pra mim é uma explicação ok, assim, tipo, não é uma abertura, tipo, genial, porque pra mim foi só, beleza, ele me explicou, entendeu? É diferente de, tipo, Matrix, que me prendeu, assim, eu falei, caralho, que é isso e tal, entendeu? É outra expectativa. Agora, eu entendo que pra quem gosta do universo, quem leu os livros e tal, a hora que você senta no cinema e aí tem ali uma explicação que já te leva pra uma conexão com o que você leu e tal, que isso daí te abraça de uma maneira diferente, sabe? Sim, entendo o que você tá falando. Acho que é a questão de uma falta de referência, né? Como você não sabe total, o que é a história, você não consegue entender o quão foda é o cara ter conseguido sintetizar em tão poucas palavras. Exatamente. Eu acho que passa por isso, mas assim, sendo justa, quando eu fui assistir a Sociedade do Anel, tipo semana passada, assim, que eu tava, sei lá, na 8ª série, né? Eu não conhecia nada de Tolkien. E eu fui assistir, gente, VHS duplo. Olha o rolê, era em VHS, nem existia ainda DVD. Eu fui assistir porque ia sair As Duas Torres no cinema e um amigo meu falou, esse filme é muito bom, você tem que assistir, vamos assistir. Quando eu vi que eram 2 fitas, eu queria, né, deixar ele pra lá e acabar a amizade? Queria, mas eu fui assistir. E aí, o que aconteceu? A abertura, como eu não tinha ideia do que era, e assim também, sendo justo, eu não acho que O Senhor dos Anéis é um título muito bom. E aí a gente tem que lembrar que era... E tem um fator que, assim, era Mini Domênica, né? Que... Era 2000, né? Então, também... Isso, mas... Enfim, o livro foi escrito muitos anos atrás, mas eu ainda acho que não é um título bom, mas eu também acho ele um título muito para menininhos, assim. Eu tinha esse rolê, né, de coisas que eram mais, isso aqui foi pensado para meninos, isso aqui foi pensado para meninas. Sim. Então eu já ficava meio, não sei, né, não sei se é muito para mim. Bom, quando eu fui assistir, esse prólogo, né, de abertura do Senhor dos Anéis, ele me causou também, ele já me pegou a atenção, porque ele, enfim, conta todo o passado, né, daquela história, e depois ele já emenda naquela musiquinha, e a gente já vai entrando ali no condado, e a gente vai... A transição, né, cara? A transição do negócio extremamente épico pra uma coisa numa casinha, no cu do Judas, entendeu? Com, sabe? Um buraco no chão, né, uma toca, uma portinha redonda, e aí, cara, pra mim foi genial esse prólogo, por quê? Porque quando começa o filme de verdade, que é mostrando ali o condado, parece uma vida tão tranquila e boa, e esse filme ele tem muitos tons de comédia, principalmente por causa do Merry e do Pippin, né? Eu só fui me tocar que era uma história épica, de luta entre o bem e o mal e tudo mais, no final, porque aí eu lembrei do prólogo. Porque o prólogo te entrega. Isso aqui é uma história épica de luta entre o bem e o mal pra salvar o mundo. Entendeu? Sim, e eu acho isso do caralho, cara, porque você tem justamente aquilo que a gente tava falando da abertura, qual que ela é importante, ela te colocar no mood, ela te mostrar o que você vai ver ali exatamente nos próximos 2-3 horas, né? Tendo dito isso, Rafa, quando a gente pensa na abertura do Senhor dos Anéis, você que não é um leitor de Tolkien, né? Eu acho que talvez o que ele possa causar em quem ainda não foi ler os livros, e assim, em 2000 isso era mais difícil da gente conseguir em formato de informação, né? Agora todo mundo fala disso na internet, é mais fácil. O ritmo do livro e a quantidade de páginas que o Tolkien demora para explicar isso, e a genialidade do roteirista, do Peter Jackson e de tudo, de colocar isso sintetizado naquela abertura, é uma coisa assim de bater palma e falar, cara, olha, é absurdo, assim, é melhor do que o livro. Aliás, né, eu gosto de Tolkien, mas os grandes leitores e amantes de Tolkien que me perdoem, mas a adaptação de O Senhor dos Anéis é muito melhor do que os livros, do que os 6 livros, é muito melhor, entendeu? Então, eu entendo... E vamos seguir com o tema. Se ele coloca... Não, calma. Ele coloca a gente dentro desse universo também, né? Que é esse universo fantástico, onde tem nomes próprios, criaturas próprias que a gente não vai ver em outro lugar. É só enquanto a gente tá naquele universo da Terra-média também, né? Então, conversa com aquilo que a gente tava falando lá no começo do nosso papo, né? E eu acho que, assim, é por isso que eu acho bacana, né? Porque a gente tem uma
uma característica forte, né, em todos esses filmes, primeiro que é isso, assim, né, o começo do filme ele vai se conectar com todo o desenrolar dele, então por mais que você tenha, por exemplo, começos que, assim, às vezes não te pega tanto e tal, às vezes o final complementa o começo, e aí você fala assim, cara, aquele começo fez muito mais sentido agora, tipo, me apaixonei muito mais pelo filme agora e tal, do que antes, sabe? E eu acho que, assim, a gente tem vários desses clássicos, assim, que acabam levando pra isso, né? Um exemplo que eu tinha separado aqui, que eu acho excepcional também, é, por exemplo, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão começa com ele dentro de uma salinha, numa conversa ali e tal, meio que informal, só que tem toda uma construção de ambiente onde tá rolando uma festa lá fora, daí tem essa questão da separação, né, de ambientes, o que acontece dentro daquela máfia em um lugar, a família em outro. Os totais paralelos não, né, opostos, né, que era o lugar fechado e escuro, lá fora tá aberto e claro, né? Exato. Então, assim, você vê, e é um filme que, lógico, né, ele é visto por muitos como um dos melhores filmes e tal, mas é isso, assim, quando você olha pra um filme que você fala, pô, esse filme aqui é excepcional, e aí você lembra, né, do começo, como ele já vai te capturando, como ele já vai te trazendo. E eu vou falar um negócio pra vocês, enquanto a gente tava falando aqui, eu vou sempre anotando os filmes que a gente tá falando. E aí eu bati aqui o do Aranhaverso de novo e dei um play. Gente, isso daqui é uma obra-prima, cara. Não, é absurdo. Inacreditável. Assim, só pra quem não sabe, tipo, os primeiros minutos do filme é a Gwen tocando bateria na banda. E aí tem umas explosões de cor e textura na tela que meio que resume o primeiro filme pra gente, mas assim, é uma mudança tão grande de estilo e de... Cara, isso daqui, sério, eu acho que é a minha favorita. O Homem-Aranha, através do Aranhaverso, sozinho, é melhor que todo o DCU. Todo MCU. Todo MCU, tá ligado? Sozinho, talvez assim, essa abertura seja melhor do que muito filme. Muito melhor. Melhor que qualquer filme do Thor, por exemplo, sabe? Só a abertura. Inclusive, quem fala assim, eu não gosto de Homem-Aranha, eu não gosto de desenho. Não... Cara, só assiste essa abertura, assim, sabe? Ela não precisa assistir o filme, não precisa entender nada. Porque ela também é muito... É isso, né? Ela fala por si. Então, não, gente. É absurdo. É absurdo, absurdo. O Rafa trouxe uma abertura que ele gosta muito. Também tem um filme também que a Domênica nunca assistiu. Eu mostrei pra ela só a abertura do filme. Porque eu falei pra ela assim, cara, você tem que assistir isso daqui, né, de abertura. E eu acho uma das aberturas mais, assim, absurdas que eu já vi na minha vida, assim. É um negócio que... eu falei pra Domênica, eu não consigo te explicar, eu tenho que te mostrar. Que são os 7 minutos de silêncio que existe em Era Uma Vez no Oeste. Ah, sim. Cara, você olha, porque assim, a cena inicial do filme são 3 caras indo buscar alguém numa estação de trem, né, que tá chegando. E eles têm que matar esses 7 minutos, né, enquanto o cara tá chegando. E o filme, na verdade, o que faz é uma construção de uma tensão, porque você não sabe o que eles vieram fazer lá, você não sabe quem que eles vieram buscar, não tem fala, não tem diálogo nenhum, não tem nada no início. E você vê esses 3 claramente pistoleiros tentando passar o tempo até chegar o cara que eles estão esperando. O crescimento de tensão que existe nesse filme, nesses 7 minutos, se você não se vê com a bunda na ponta do sofá, sabe, inclinado, com os seus ombros retesados, tal como uma corda de violino, entendeu? E provavelmente já terminando de roer todas as suas unhas, você tá morto por dentro. Exato. Porque, cara, a tensão que eles vão construindo... Não sei, lembra, Dô, quando eu te mostrei essa abertura desse filme? Lembro. E tem mais um aspecto que eu acho que é muito importante da gente falar desse filme, é que ele é um filme antigo, né? Porra, 60, 70. Então assim, é outro ritmo, ele te faz realmente se aterrar e você fica tenso ali, pra você falar, meu Deus do céu, o que vai acontecer?
Então também é uma experiência bem interessante de ver hoje essa abertura, né? E, cara, conforme ele vai indo, e assim, vai indo até chegar o cara, né, e desce dali o Charles Bronson. Tem que lembrar que naquela época ele tava saindo de filmes de coisas românticas, esse tipo de coisa assim. Ele não fazia filmes de faroeste, esse que é o primeiro filme de faroeste que ele vai fazer. Essa abertura é tão boa porque a quebra do silêncio vem em uma das maiores bravatas. Um dia, Rafa, por favor, um dia vamos fazer um episódio do Cinemação só sobre bravata. O cara olha, ele vem buscar esse pessoal, e aí eles olham e tem só 3 cavalos amarrados. Sim. E eles são em 3, e veio buscar o cara. E ali você já entende, tipo assim, cara, eles não vieram buscar esse cara. E o cara entende que ele não veio que os 3 não vieram buscar ele, e os 3 entendem que ele entendeu isso, então assim, é aquele momento que todos eles olham assim, e aí tem a primeira fala, finalmente, do filme é o cara olhando pro Charles Bronson de uma maneira super sarcástica, né, e virando e falando pra ele, parece que nós trouxemos um cavalo a menos, né, dando risada pra ele, pra falar, porra, né? Olha só o que será que aconteceu, exato, né? Exato. Né? E o Charles Bronson olha pra eles com a cara mais lavada do mundo e vira e fala assim, não, vocês trouxeram 2 cavalos a mais. E, obviamente, Charles Bronson metralha os 3 caras, né? Com uma pistola que parece um cano que liga Nova York a New Jersey, né? Tipo de comprimento, né? E monta no cavalinho com a sua gaitinha, né? Que ele é o homem da harmônica e vai saindo para, né, rumo ao horizonte. Aí você fala assim, cara, é uma abertura, é uma construção de tensão absurda que tenta migrar numa piadinha e depois o cara retoma numa bravata e tem uma cena de tiroteio foda e o cara monta e vai embora e você fala, cara, isso é a abertura do filme, entendeu? O que o restante do filme vai ser? Né? O que o cara preparou, sabe? Eu acho absurdo, cara. Eu acho absurdo. E tem uma coisa meio que ele escorre testosterona da tela, né? Porque os caras... É tipo, como a câmera vai percorrendo, é aquela coisa meio de... bem os machões e tal, aquela coisa suada, brucutu. E o Charles Bronson, você olha pra ele tem uma cara de... né? Hoje, quem deve lembrar do Charles Bronson com aquele bigodão e tudo mais, ele parece alguém... Mas assim, ele era novo ali ainda, sabe? Você olha assim, ele não parece um matador. Não parece aqueles caras com aqueles queixos, tá ligado? Que você parece poder dar uma batida de marreta neles e não ia quebrar, né? Com aquela barba de 3 dias por fazer, aqueles caras tudo meio que sujo, né? Que você olha e fala assim, mano, esses caras são pessoas que foram endurecidas pela vida de jagunçagem, né? E esses 3 caras caem como moscas, né? Neles. Mas é engraçado, né? Porque essa abertura que você falou é um excelente exemplo de uma ótima abertura, mas eu acho que ela tem uma característica que é essa dela aí, ela vai elevando a tensão, tipo tijolo a tijolo, né? E você vai acompanhando aquilo ali. Agora, tem uma que eu gosto muito também, que é de quebra de expectativa, que eu acho essas aberturas excelentes também. E pra mim, um dos maiores exemplos é justamente de Tubarão. Porque Tubarão começa, você assistindo, você fala assim, casalzinho na praia, ela vai andando, tirando a roupa e não sei o que, você... aí o cara... esse é o tipo de filme que eu quero assistir. Não, e aí o cara também fica lá, né, na areia, tirando tênis, cai no chão e não sei o que. E de repente, começa a subir uma tensão que você sai de um tesão, né, com aquele casal para um assassinato, tipo, sanguinolento ali, a menina sendo levada para um lado e para o outro, assim, e o cara lá na areia, você fica desesperado com aquilo. É uma quebra de expectativa total, assim, né? Impressionante. Não, cara, é muito absurdo, mano. É uma... Eu acho que pega também, porque o negócio escala muito rápido, né? Muito rápido, muda de uma coisa pra outra, e você tá num... Como você falou, eu tô num outro sentimento aqui sendo trabalhado, tá ligado? E aí tem um negócio falando, não é isso. Sim. Né? Rodolfo, agora você tava lembrando, né, aí um lado nostálgico, né, lembrando algumas coisas que a gente fazia lá atrás, na época do Senhor dos Anéis e tal. Eu lembrei aqui de Tubarão, mas eu acho que você deve lembrar bem também de como outra abertura que é muito impactante é de Jurassic Park, que é uma abertura, eu não sei se você lembra disso, mas é uma abertura em que eles estão recebendo uma gaiola
gigante no parque. E aí tem todo um trabalho de luz, né, que o Spielberg faz ali, e você, de novo, você não consegue ver o que tá ali dentro, você só ouve os barulhos e tal. E aí tem meio que um acidente, né, e aí um cara meio que arrastado pra dentro da gaiola, ele segurando e tal, e uma puta tensão mesmo, porque você vê que é um monstro, ali já mostra, né, a violência, e dá meio que o tom de uma coisa aterrorizante. E depois o Spielberg, ele quebra isso, porque daí ele já te leva para uma outra coisa de pesquisa e tal. Então ele parte de um negócio super aterrorizante para depois mostrar que isso que é aterrorizante vai se tornar entretenimento em pouco tempo depois. Então tem um questionamento meio ético, mas eu lembro que o Jurassic Park é de 93, né? A gente assistiu aquilo e era assim, era chocante realmente aquele bicho, porque eu acho que muita gente lembra de Jurassic Park, aquela cena em que a galera sai do carrinho e vai ver aquele pescoçudo lá, né, andando e tal, mas essa cena de abertura, ela tem um quê aterrorizante assim mesmo, que é meio que uma fórmula que o Spielberg fez em Tubarão e faz aqui de novo, né? E outra, né, ele repete também esse tom dessa abertura, salvo engano, no Jurassic Park 2, né? Sim, também. Agora, essa do Jurassic Park pra mim me pega muito, Rafa, porque Jurassic Park foi um filme que eu assisti muitas vezes quando eu era criança, né? Eu também. E aí tem uma questão pessoal com esse filme que eu reassisti, acho que ano passado com as minhas sobrinhas. E aí, claro, primeiro foi aquele choque de você assistir um filme inteiro que não foi cortado e editado pela Globo. Que aí você descobre, né? Você descobre que você não tinha assistido o filme inteiro, né? E a segunda coisa o ritmo dele é muito lento. E eu não me lembrava que a cena de abertura do filme era essa. Então, eu tenho uma dúvida que eu não sei se a Globo passou quando eu gravei, né? Eu gravei, enfim, o VHS da transmissão da Globo. Eu não sei se eles cortaram essa cena de abertura. Ou se eu gravei, tipo, a partir de um minuto X, então não tinha essa cena de abertura, ou se o meu cérebro só bloqueou, sabe? Não, eu não me lembro dessa cena de abertura também na Globo. Eles começavam já quando eles estavam indo pra aquele professor lá naquela escavação, né? Que eles estão chegando pra levar o cara embora de helicóptero depois, né? Começa meio que... Quer dizer, na verdade, desculpa, começa lá com o carinha roubando E agora? Nossa, me confundi já. Me lembro mais. É da cena de escavação do cara roubando os óvulos. Você nunca sabe se é uma cena de um filme se é a cena do Jurassic Park ou se é alguma cena de roubo, sei lá, de coisa que vai para um lado exorcista, né? Que eles desenterraram alguma coisa, né? Um fósforo, alguma coisa amaldiçoada. Porque tem toda essa estética também desses filmes dessa época. Mas foi um choque para mim, Rafa, quando eu assisti. E eu vi essa cena de abertura porque eu falei, mas menino, tinha esse T-Rex aí, vocês deixaram esse negócio seguir, ninguém fez nada antes. Exatamente. Sabe? Eu fiquei muito tipo, que é isso? Gente, a Netflix reeditou meu filme, essa cena não é daí, sabe? Foi um sentimento muito estranho, muito estranho. Só pra deixar claro, depois que tem essa cena, né, de terror aí, essa cena, ela termina com o cara sendo puxado pra dentro da gaiola. E aí você tem um close na mão, a mãozinha sendo levada pra dentro, assim, e um cara gritando, atira nele, não sei o que e tal. Aí corta, e aí a gente tem aquele advogado, né, que é tipo um advogado lá do dono do parque e tal, ele chegando, como se fosse numa canoa, numa jangada, sei lá, ali onde eles estão fazendo aquelas expedições ali, né, fazendo aquela procura. Sim, ele tá no sítio arqueológico. Exatamente. Sim, e aí ele vai meio que andando começa ali. Aí, no sítio arqueológico. Eu acho que é por aí. Porque daí eles encontram o famoso mosquito, né? Isso. o mosquito mais conhecido da história do cinema. Um mosquito cujo DNA foi explorado de maneiras abusivas. O pobre do bicho nem morto pode ficar, enfim. Mas é realmente muito chocante, né? E é engraçado porque você fala isso, a cena vem todinha, e aquela garrinha do T-Rex, assim, né? Tipo, ai, que bonitinha, precisa fazer uma manicure, né? Mas é uma quebra mesmo de expectativa. E eu acho que, inclusive, você assistir Jurassic Park com essa cena de abertura muda completamente o filme.
do que se você começar com esse advogado chegando no arqueológico. O Jurassic Park é um filme de terror, né? Em última instância, né? Agora, a gente tá falando de vários tipos de abertura. Uma abertura que veio aqui na minha cabeça também, um tipo de abertura, né? Que eu acho que a gente não citou muito, é a abertura que faz a apresentação de personagem, né? Ah, sim. Né? E eu acho que tem algumas aberturas que servem muito pra isso, né? Tem uma que eu gosto muito, que prova pra mim que o filme não é sobre o herói, é sobre o vilão, que é a abertura do Batman Cavaleiro das Trevas. Ah, sim. Essa é uma das melhores também. Sabe? Eu acho que... Porque, assim, a abertura inteira é a apresentação... É basicamente a galera indo fazer o roubo ao banco e todos os ladrões estão falando sobre o Coringa, né? Sobre o Joker. E você tem todos eles contando, cada um contando uma parte, uma versão dele, vestindo, obviamente, máscaras de palhaço, o que deixa tudo mais engraçado, né? Pra quem sabe já de quem que eles estão falando. Até que culmina de você, cara, numa revelação absurda, e você vê que um dos caras que estavam ali fingindo assalto ao banco era o próprio Coringa. Né? E você fala, caralho, né? É o disfarce perfeito, né? Você tá disfarçado daquilo que você é de verdade. Né? Não tem como disfarçar melhor. E assim, ela é a abertura inteira pra você entender quem é o Coringa. O que me leva muito a concordar com muita gente que fala que esse não é um filme sobre o Batman, né? É sobre o vilão, né? Não é sobre o herói. Mas eu gosto muito de como é que vai fazendo tudo ali. Você, cara... E a conclusão da cena, que é ele colocando a granada na boca do segurança, né? E falando que tudo aquilo que não te mata te deixa mais estranho, né? Não te deixa mais forte. E ser uma bomba de... Na verdade, tipo de... Sei lá, é uma fumaça inofensiva, colorida, né? Que assim, é absurdo. Então, assim, o cara matou um monte de gente, mas aquele cara ele decidiu fazer uma piada. Por quê? Porque é esse tipo de personagem que você tem. Não, e a revelação do rosto dele, né? Que é uma câmera bem fechadinha na cara dele, assim, e daí você vai olhando aquilo ali, a hora ele tira a máscara, e aí você vê o rosto dele mesmo e fala, caralho, é esse cara, e ele tem... Ali você já é apresentado aquele jeito de falar, o tom de voz. É muito legal essa cena mesmo. Eu acho ela muito absurda e eu acho que tem tudo ali do personagem, né? O quão ele tá disposto a se entregar no negócio, porque ele combinou que todo mundo ia matar um aos outros, e se ele não conseguisse matar o cara ia matar ele, o cara que ele mesmo tinha contratado, né? Então você vê que assim, ele brinca com a sorte o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu acho que revela uma coisa que eu tenho um ódio tão grande quando o pessoal fala que o Coringa é um ser caótico, que você olha e fala assim, cara, ninguém caótico faz um plano daquele, né? O plano dele pra assaltar o banco, ele é milimetricamente coordenado até os últimos, sabe? Até o último fio de cabelo, sabe? Tão bem esquematizada, tão bem planejada quanto aquilo, né? Assim, então você olha e fala assim, cara, o caos dele é uma ilusão, né? É uma ideia que ele tenta vender, mas ele mesmo não é, ele tem um propósito, né, muito bem claro das coisas que ele tá fazendo, né? Não é nada aleatório. Eu acho que assim, apresenta inteiro o personagem pra você numa cena de ação que você fica prendido, que se você não estiver prestando atenção, é só uma grande cena de ação foda, muito boa, mas se você estiver prestando atenção, você tem toda a gênese do personagem ali. E eu acho fantástico. Sabe que daí eu acho que isso soma-se a um outro grande diretor, né, que é o Hitchcock, porque quando a gente para pra pensar na abertura de Psicose, por exemplo, ele faz um caminho com a câmera entrando tipo numa fresta de uma janela e você vai, né, percorrendo ali e tal, e chega um momento que você é apresentado pra Marion e aí você tem ali teoricamente, a personagem principal. Mas tem uma característica que é essa dele ir correndo com a câmera e meio que espionar ela, né? Entrar numa fresta, ser uma coisa quase que abusiva, quase que... Ela já é ofensiva na sua criação ali, na sua abertura. E o que é genial dele
é que ela morre no segundo ato do filme e acabou essa personagem. E aí você fica assim, cara, caraca, como assim? Você me apresentou ela, você abriu o filme com ela e você me tirou ela. Então você tem essa sensação de perda que dá mais poder ainda pro vilão, né? No caso. Uhum. Acho muito boa. Eu tava quebrando um pouquinho a cabeça, Rafa, pensando em outras aberturas, e você perguntou pra gente aberturas que são boas, mas que o filme não é tudo isso. E assim, é meio polêmico. Mas porque bater no Snyder é terça-feira, entendeu? Foi então, fácil. Não é eu falo numa boa, porque aqui nesse ambiente eu sei, mas cuidado com o que você vai falar. Talvez algumas pessoas não gostem, mas aí é simplesmente um gosto pessoal, tá? Eu acho a abertura do Mad Men Fury Road muito boa. O filme não. Tá. Mas aí é gosto pessoal. Ele não conversou muito comigo. Mad Max. A Estrada da Fúria. A Estrada da Fúria. Mas aí foi o filme que não me pegou tanto, tá? A abertura é absurda. A abertura é, nossa, espetacular. Agora o restante do filme eu fiquei meio, eu acho que não é tudo isso, não. Assim. Cara, esse filme eu assisti 2 vezes no cinema. Foi um dos poucos filmes que eu fui, paguei ingresso, voltei no outro dia assisti ele de novo. Eu acho que ele tem cenas icônicas, entendeu? Tem cenas que eu carrego comigo. Agora o filme em si, meu irmão, tipo... Eu acho uma das melhores coisas já feitas, tipo, em cinema. De longe, assim. Eu gosto também. Mas é isso, eu acho que volta para aquele lance que a gente estava falando antes, que é da intimidade com o filme, sabe? É assim, é por isso que quando a gente entrou no Senhor dos Anéis, eu acho que é isso. Tipo, eu não tenho essa conexão que vocês têm com o filme. Não é uma sequência de filmes assim que me prendeu, que eu lembro e tal. Franquia é o nome. Franquia, exatamente. Tipo, a mesma coisa tipo com Harry Potter, sabe? São coisas que não me prenderam, assim. Mas eu entendo isso, porque tem essa questão também dessa intimidade. Tipo, eu acho aquele filme excelente e tal. Aí a abertura, ela ganha uma camada a mais dessa parte realmente emocional, assim. Eu acho que isso é claro. A gente também tava falando de filme que dá o Tom Mandor falou de Estrada da Fúria, eu lembrei de outro filme de carro, né, de coisa de corrida, que eu acho que não necessariamente apresenta só o personagem, mas acho que apresenta a proposta do filme, né, a abertura. Que é a abertura do Baby Drive. Ah, sim, Baby Drive. O próprio Driver também é muito boa a abertura do A abertura do Drive, não. A abertura do Drive é a cena de perseguição, você tá falando do Drive, do Ryan Gosling? Não, aquilo ali é de verdade. Eu quero muito que a Dô assista esse filme, o Drive. Então, mas Baby Drive e Driver, eu acho que são dois, assim, que tem esse lance do carro e tal, que é muito legal mesmo, muito bem feito. Mas a ideia toda daquela abertura, e toda a abertura ser sincronizada com a música, que depois você vai ver que o filme inteiro, ele é sincronizado com música, né? Então, eu acho que ele é uma daquelas aberturas que, assim, se você gostou, é igual tipo piloto de série, né? Se você gostou desse episódio, a série vai ser inteira isso. Se você gostou desse episódio, você vai gostar de todo o restante. Sim, né? Sim. O Baby Drive, eu sinto que é uma abertura, ao contrário daquilo que eu falei lá no início, que é uma que, não sei pra onde é que vai, ela é uma abertura que fala, cara, é isso daqui, tá? Vai ser isso. Curtiu? Então vem o restante, né? Se não curtiu, pode levantar e ir embora. Porque a primeira parte inteira que é sincronizada com todo o restante do filme vai sendo sincronizado com música. E eu acho que isso assim, tem gente que não gosta do Baby Drive, que acha uma montagem assim, tipo, cafona, uma coisa assim, já vi muita gente reclamando, mas eu, apesar de não ser uma pessoa musical, eu gosto muito das brincadeiras todas que eles fazem para conseguir sincronizar e fazer daquele match da música com a cena, né? Eu acho que ele apresenta muito bem o filme, né? Gostando daquilo ali, vai embora que você vai assistir todo o restante, você vai curtir todo o restante. Eu acho ela uma coisa que conta muito bem sobre aquilo que ele veio fazer. Sim, sem dúvida. É uma ótima abertura também. Tem alguns outros, eu não sei o quão vocês gostam de filmes de suspense e tal, né? Porque a gente falou aqui sobre
Tubarão, Jurassic Park, o próprio Psicose, né? Que acabam fazendo isso, mas tem um mais recente que foi muito também comentado pela crítica, o público gostou muito e tal, e que eu acho que é uma excelente abertura também, que é de Corra. Corra tem uma abertura que começa com um cara andando na rua, assim, e aí ele vai passando pelas sombras e do nada ele é atacado e sequestrado. E, né, ele vê lá um carro parado, não sei o que, e aí ele é sequestrado, colocado no porta-mala do carro. Você não sabe o que aconteceu. E aí, de repente, depois lá na frente e tal, você vê que o cara tá num churrasco, que ele foi sequestrado e já foi, enfim, já sofreu lá uma lavagem cerebral e tal, enfim. Mas é essa construção, né, da expectativa, aquela construção pesada, né, de tensão que vai acontecendo e tal. É realmente muito bom isso, assim, né, como ele se constrói ali. E tem outras aberturas que a gente estava comentando aqui, mas tem duas que eu acho que a gente vai ter que falar nesse programa. A gente não pode terminar o programa e não falar deles, que são Rafa, dois clássicos. Eu tenho aberturas pra gente gravar umas 3-4 horas aqui. Eu também. Quando você falar pra mim que tá bom, a gente para. Mas tem duas que eu acho que a gente tem que falar delas, porque são duas totalmente diferentes, mas que elas têm uma linha em comum. A primeira que eu acho que a gente tem que falar é Star Wars, porque Star Wars tem a abertura mais clássica do cinema, com a música, e quase que aparece na nossa frente sempre um pergaminho, né? Gigante ali, com texto gigante explicando todo o contexto e tal. Tudo que vocês falaram de Senhor dos Anéis e da genialidade, de como ele resumiu a história e como tudo ali foi encaixado e tal, Star Wars parece querer fazer uma coisa muito mais simples pra trazer essa explicação, né? Sim, Parece o oposto. Como é que vocês veem essa abertura? Cara, textual. Poxa, cara, então, por um lado, é que ficou depois uma marca registrada, né? Quando a gente começou a assistir os filmes, já estava consolidado isso como algo ok, assim como as transições de PowerPoint, né, que tem no filme todo. Né, que parece aquelas coisas quando você aprende a mexer no PowerPoint, você vai fazer transição de slide. Nossa, Sim. que sacanagem você fala isso do filme. Mas assim, zoeira, é isso, eles mantiveram depois isso como estética, se você olhar Vocês dois saindo odiados do Cinemação. Uma falou mal de Mad Max, o outro falou que a abertura de Star Wars é PowerPoint. Eu não falei mal. Eu não falei mal, eu falei que eu não gosto tanto. E assim, tá tudo bem, gente. E eu gosto muito eu gosto assim, eu gosto muito de Star Wars, né? Tirando o episódio 9, né, que foi um sacrilégio que foi feito no episódio 9, mas o restante eu gosto inclusive da trilogia prequel de 2000, que ninguém quase gosta, que acha uma bosta. Eu acho ela uma das melhores coisas que Star Wars, assim, fez pra Star Wars mesmo, que é uma explicação da história, tudo, mas as transições do que eu quero dizer de PowerPoint, assim como os letreiros, que eu acho que é uma tentativa de fazer um pequeno resumo pro público pra contar alguma coisa que fosse barato e que fosse simples, assim, foi uma resposta a uma questão orçamentária, né? A gente não tem como... Será? Eu Ou acho será que que era cara. super tecnológico pra época? Cara, você pensa que você podia, no próprio exemplo que o Rafa deu, você podia fazer uma pequena cena de abertura, fazendo um prólogo, igual a gente tem da Galadriel e tudo mais, você tem que filmar tudo mais, pra dar só aquele contexto pro pessoal, ou você pode dar um prompt de resumo pro pessoal. Gente, a história é essa aqui. Algum pessoal, sei lá, os irmãos Coen gostam muito de fazer uma narração off no início pra contar ali. Né? Também é um jeito assim, simples e barato de você dar um contexto pro público. Você vai literalmente falar, olha, o ponto que nós estamos é esse daqui, tá? Tem uma guerra lá, o pessoal tem o Império, tem os rebeldes, a gente finalmente parece que os rebeldes vai ter uma chance de dar o troco no Império, né? E a gente começa tudo aqui nessa parte aqui, então, beleza? Todo mundo sabe onde a gente tá, todo mundo tá na mesma página, tá? Vamos começar a contar a história que interessa, né? E começa a cena. Mas me parece assim, uma solução para um problema grande que seria, eu não tenho condições de fazer esse orçamento, gravar cena tudo mais. Vamos fazer o quê? Vamos colocar esse, igual o Rafa falou, parece realmente, agora você falou, parece um pergaminho que está sendo desenrolado na nossa frente. O que ajuda um pouquinho, acho que talvez essa ideia, e dá uma ideia também de fábula, né? Porque é basicamente, né, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, era uma vez, né, num lugar, num reino tão distante, é a mesma coisa, né?
Ele dá um tom de fábula. E quando foi perguntado sobre isso, né, o George Lucas sempre falou que nunca foi uma questão de orçamento, né? Porque ele realmente nasceu essa ideia porque ele queria dar essa sensação de mito, de fábula, de aventura e tal, desses livros, né, de capas amarelas e tal. Então era uma ideia meio que de ficção científica, só que mais fria ali. Então eu sempre começava com essa ideia de há muito tempo, né, em uma galáxia muito, muito distante e tal. Então o texto vai meio que rolando na tela, meio que nessa ideia de eu não posiciono esse filme em tempo nenhum, né? Parece que ele se passou há muito tempo atrás, então dá a entender que se passa no passado, então é quase como isso, é um mito, é uma fábula. É uma fábula. Tô falando que assim, porque os dizeres são os mesmos, né? Você vai pegar a fábula, era uma vez em um reino muito distante, de há muito tempo atrás, numa galáxia distante, é a mesma coisa. Você não marca lugar e você não marca tempo. E você dá uma noção bem vaga de que pode ser em qualquer lugar que aconteceu, tipo, longe o suficiente pra ninguém que você tá contando saber do que você tá falando, né? Então, mas não sei, pode ser que ele falou que não era uma questão orçamentária, até aí, né? Tipo, foda-se, né? Ele tá falando, não quer dizer que é verdade. Já superamos a morte do autor. Sim, né? Então... e pode ser muito bem um discurso pra vender realmente a história. Mas me parece, né? Me parece muito, assim, não sei, daí. Tipo, o que você acha, Dô? Você acha que foi preguiça? Foi... Cara, eu acho... Você gosta? Ah, então, nossa, o Rafael nunca mais vai me chamar pra cá, gente. Não, pode falar, aqui não tem problema não. Ó, a abertura do Star Wars em si, essa estética é o que eu mais gosto no Star Wars. É a única coisa que eu gosto do Star Wars, gente. Nossa. Eu acho bem escrito. Eu acho bonita a fonte, entendeu? Eu acho que se destaca aquela fonte branca com aquele fundo escuro, é fácil de ler, né? Eu acho bem interessante. A música tá muito bem encaixada, tá normalizado o áudio, é bem legal. É uma abertura, né? É uma abertura. Não, zoeiras à parte, eu tenho um trauma cinematográfico que eu queria muito gostar de Star Wars, mas não é uma franquia que conversa comigo. Eu tentei. Eu tentei. Tá ótimo. Não Ainda rolou. bem. Assim. Não rolou, gente. Olha, eu me esforcei muito. Não deu certo. Assisti os filmes mais de uma vez pra ver. Falei, não, agora eu vou conseguir gostar. Não consigo mesmo. E é isso, tá tudo bem também, né? Pra cada pessoa que não gosta, tem infinitos fãs aí que gostam e tudo mais. Mas assim, tem uma outra que era essa segunda abertura que eu ia falar, que eu acho que a gente, né, fazendo um programa falando especificamente sobre programas de cenas de abertura, que eu acho que é um que você pode comentar também aqui, que você acha que é um clássico também, principalmente da nossa geração, que é o Rei Leão. Você assistiu o filme Rei Leão, Dô? Eu assisti ano passado, mas eu não lembro da abertura, gente. Nossa! Os animais indo em direção à pedra e o bebê leão nascendo. Olha, Rafa, assim, verdade. O Rei Leão foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, tudo, mas eu falo pra você que não é uma abertura que pega, não. Jura? Caraca, Juro. Pra mim pega muito. Mas aí não é por ser um aspecto afetivo da sua infância, Rafa? Eu lembro, tem uma passagem de O Rei Leão, que quando eu fui assistir o filme é de 94, eu tinha 9 anos quando o filme saiu. Ai, meu Deus, tititico. Pois é. E aí a minha prima foi até Curitiba nos visitar, né? Morava em Curitiba. E ela quis nos levar no cinema, né? Pra gente ver o filme. E eu lembro, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Sempre gostei muito de pintura e tal. Então nessa época eu desenhava muito, principalmente desenho, né, em papel e tal. E aí eu fui com ela até o cinema e a gente comprou lá o ingresso e tal, era o filme que estava passando, né, para criança na época, e a gente entrou lá para ver. E para mim tem um fator que é para mim o mais emblemático dessa cena de abertura de O Rei Leão, que é a música. A música para mim ela é genial, maravilhosa, incrível e tal. E ela
te captura emocionalmente ali. Uhum. E aí a gente entrou no cinema, a gente começou a ver o filme e eu fiquei encantadíssimo com o que eu tava vendo ali na frente, com essa música, sabe, a percussão e tal, e tava encantado com aquilo. Eis que no meio do filme eu olho pro lado e a minha prima estava dormindo. Maravilhoso, 10 de 10, prima, arrasou. E eu lembro de eu com 9 anos olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, como ela pode estar perdendo de ver essa obra-prima que tá na minha Nasci frente. assim, a semente do cinemação, com Nasci aquele pequeno assim. garoto que não se conforma de pessoas que dormem no cinema. É isso. Exatamente. Eu sempre que eu saí assim, encantadíssimo do filme. Depois ainda juntou, eu ganhei o VHS também, assisti muito, desenhei muito o Rei Leão. Então, certamente, eu tenho uma conexão, principalmente com esses filmes da Disney, tipo, por exemplo, A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, pra mim, tem uma abertura que eu acho maravilhosa também, da Bela andando pela cidade, pelo vilarejo, cantando, né, falando sobre o livro que ela leu, que ela adora ler e tal. Então essas aberturas Disney dos anos 90, eu tenho uma paixão, mas eu tenho plena consciência de que são, assim, muito emocionais mesmo, assim, sabe? Mas eu acho, Rafa, que um grande resumo, assim, do que a gente papeou hoje é que as aberturas que marcam a gente, elas pegam justamente por essa linha afetiva de reconhecimento de alguma coisa, né? Então, a gente não falou, assim, muito de outros gêneros, mas, por exemplo, eu acho a abertura do primeiro filme do Pânico muito boa. Ela me passa absolutamente tudo o que a franquia se propõe a fazer. E quando você vai assistir ela e você não sabe do que o filme é, cara, ela te pega, sabe? Você fica lá... Aliás, as aberturas dos outros filmes Pânicos também, eu acho que elas são sempre muito inventivas. Sim. Inclusive, eu não lembro agora se é do 2 ou do 3, que você acha que tá assistindo a abertura do filme, na verdade é a abertura do Stab, né, do Facadas. Isso, que você tá no cinema. E você fala, caramba, cara, então não é a abertura do filme. E aí depois você vê a abertura depois eles repetem isso, mas na verdade corta é com a Kristen Bell, que é a menina do Veronica Mars e do Good Place, Eu acho que é esse mesmo. Acho que é Kristen Bell, né? Que ela, eu acho que sim. Ela tá assistindo com uma amiga dela, não sei o que tem, e você acha que é uma... Né, ela tá assistindo já uma coisa da abertura e ela saca a faca e enfia na amiga de repente, tá ligado? Tipo, você fala, caramba, cara! Sabe? Acho que ele sempre surpreende ali na abertura, e eu acho que criou Eles criaram também uma linguagem própria na abertura deles, que diz muito sobre o que vai ser o filme. Sim, inclusive essa cena com a Kristen Bell, é esse mesmo o nome dela, é no Pânico 4. Então, assim, nossa, é no 4, meu Deus. É no 4, mas o Stab aparece antes. Mas eu acho que passa muito por esse campo mesmo de um certo reconhecimento, né? Que são essas coisas que ficam na nossa cabeça. Porque, gente, quem gosta de assistir filme, quem gosta de assistir série, quem gosta de ouvir música, cara, a gente consome muita coisa. Muita coisa. E não é tudo aquilo que a gente vai carregar com a gente. E tem que ter, de alguma forma, algum tipo de, acho que conexão emotiva mesmo, sabe? Do campo do afeto. Eu fiquei tensa, eu fiquei emocionada, eu fiquei intrigada, eu fiquei curiosa, eu me identifiquei, né? Mais do que essa questão do técnico, do belo, do performático, né? Por exemplo, vocês estavam falando do Poderoso Chefão, e eu concordo plenamente que é uma abertura muito bem feita, só que pra mim ela não representa tudo aquilo que o filme é, sabe? Porque assim, pra mim, a abertura do O Poderoso Chefão, ela conversa muito mais com a série Sopranos do que com o filme O Poderoso Chefão, sabe? Nossa, essa questão do completamente. Então, entende? É como... Mas assim, se você falar, Domênica, você prefere assistir O Poderoso Chefão ou reassistir Sopranos, eu vou falar, eu não quero assistir nunca mais O Poderoso Chefão pra assistir Sopranos pro resto da minha vida. Entendeu? Porque passa por esse campo do afeto. Agora, acho ruim, não, só não conversou tanto comigo quanto o outro não sei conversou. Se passa muito, não sei, pra mim, como você fala campo do afeto, parece muito, igual tá falando, tipo, do Rafael, foi um filme que eu fui assistir na minha infância, com gente, por exemplo, as aberturas que
que me marcam não são essas, assim. Eu não sei. Não, eu digo o campo do afeto de uma linha mais lacaniana, assim. É aquilo que te afeta, meu Deus, não emotivo. Desculpa, deixa eu vestir meu monóculo pra gente continuar essa conversa. Você acabou de falar aí, todo emocionado de Senhor dos Anéis, senhor Basso. Desculpa. Mas acho que não sei. Pra mim, acho que pega muito. Apesar da Dô ter falado aí, eu discordo um pouco dela. Não me pega, acho que tanto pela parte emocional, mas mais pela parte técnica. Como eu falei, cara, o cara conseguiu resumir tudo isso em poucas palavras, né? O cara conseguiu criar tudo aquilo de tensão no Era Uma Vez no Oeste. Star Wars também consegue resumir um monte de coisa em poucas letras. Mas eu acho que é mal feito, entendeu? Eu acho preguiçoso. Olha. Eu não gosto da abertura do. Assim, eu entendo que virou uma coisa canônica, icônico, eu entendo que virou um aspecto da franquia, e ok, entendeu? Assim como as naves fazem barulho no espaço, né? Então, sabe, não importa muito. É coisa que você tem que entender que foi da linguagem que eles criaram pra saga, né, pra aquele universo, e você tem que aceitar, você tem que entrar no mundinho, né, e acabou. Mas assim, não são aberturas pra mim que pega, por exemplo, não consigo imaginar a abertura do Senhor dos Anéis com os letreiros tá no mesmo nível do que várias das aberturas que a gente falou aqui, né, do Poço Chefão, do Era Uma Vez no Oeste, do Matrix, né, tipo, não consigo colocar elas na mesma prateleira. Senhor dos Anéis não, né, Star Wars, calma aí também. Não, então eu tô falando, sim, Star Wars, as aberturas do letreiro de Star Wars eu não consigo colocar na mesma prateleira do que essas outras aberturas que a gente falou, como o Matrix, Era Uma Vez no Oeste, né? Mas então... eu acho que é diferente mesmo, porque eu acho que a abertura do Star Wars, ela vai te pegar depois que você já gostou do primeiro filme, e aí você entende que você vai ter que assistir esse filme pelo resto da sua vida, e todos os seus descendentes também estarão assistindo sequências desse filme, e aí quando ele toca, você se identifica e aí aquilo começa a fazer sentido, entendeu? Mas não é ela em si, eu acho que ela se construiu dentro desse lore, né, dessa franquia. Isso, acho que também concordo, ela se constrói dentro do lore, acho que é bem isso mesmo, dentro do lore ela vai sendo construída pra ser uma abertura boa, e desculpa, Rafa, eu também não acho a abertura do coisa, eu achei que quando você começou a falar o negócio da Domênica, eu achei que você ia falar a abertura que eu acho que é uma abertura que talvez a Domênica goste, que é a abertura do Bastardos Inglórios. Sim, é muito boa sim. Também. Muito boa. Né? Falando, sei lá, tipo, 2 horas com o cara sobre ratos e esquilos, né? Tensíssima também, né? E ela também, eu acho que ela é uma que... Mas é duro, né? Como você vê que você estava falando sobre... A Dô comentou sobre o Agente Secreto, né? Eu acho que a abertura do Agente Secreto é a mesma ideia da abertura do Bastardos Inglórios. Você é numa situação de alguém que tem menos poder diante da figura de repressão, que ela é absurda, e você sabe que ele tá numa situação totalmente cotidiana, mas você fica tenso porque você sabe o potencial de perigo que aquela pessoa tá passando. É que eu acho que Bastardos Inglórios ainda tem um temperinho, porque a gente tem ali o Christopher Waltz fazendo tem uma coisa meio irônica, ácida, sabe? No jeito dele falar e tal, que você fica... Muita gente ficou marcada, eu me lembro na época, porque a galera falava que tava acostumada a lidar com a retratação do nazista ser um idiota, bronco, assassino, e aí você tem de repente um cara culto e refinado. Exato. Não me pegou por isso, porque tipo, eu nunca consegui entender direito essa representação, porque você fala assim, meu irmão, sério mesmo, os caras criaram uma máquina burocrática gigantesca, tá ligado? Tipo, esses caras não são burros. Né? Eu sei que eu adoraria pensar que eles são burros pra um caralho, né? Mas assim, eles não eram. E acho que pegou muita gente pra surpresa por isso. Mas, por exemplo, eu fico muito mais tenso com o exemplo que a Dô trouxe do Agente Secreto, né? Do que, por exemplo, com essa abertura do Christopher Waltz. Apesar que eu acho que tem muito mérito na abertura do cara segurar um diálogo por tanto tempo, porque eu não faço ideia de quanto que é a abertura do Agente Secreto. Você tem noção mais ou menos quanto tempo tem aquela cena Putz, não sei te dizer. Mas sei lá, deve ter o quê? Uns 5 minutos? A cena dele no posto de gasolina mesmo? Olha, eu colocaria entre 5 e 7 minutos, assim. Eu acho, mas não sei. A do Christopher Waltz, eu acho que tem uns 15 ou 20 minutos. Porque o filme do Bastardos Inglórios é longuíssimo, né? Tem 3 horas, assim. É uma cena muito longa pra você sustentar em dois personagens conversando, né? Então... Mas eu acho bom. Não sei, eu acabei cantando a bola, mas não sei se você gosta,
Eu gosto muito, mas é isso, né? Esse é o caso do filme que a abertura é boa e o filme também. Eu acho Bastardos Inglórios bem bom. Nossa, você falou do jeito agora minuto. só pra criar uma expectativa. Nossa, Quero uma atenção, porque eu dou uma atenção. Eu acho Você viu? É assim esse é um que exemplo a do gente filme cria uma abertura. E o filme uma porcaria. Não, é assim que a gente cria uma abertura. Você viu essa quebra de expectativa? Aí, ó, olha aí. Viu? Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra vocês, ouvintes aí, né? Pra fazerem coisas diferentes. Certamente assim, a gente tem uma lista, né, de filmes com ótimas entradas e que, por sinal, são ótimos filmes também. Então, Nem já todos, fica... aquelas. Nem todos. Mas Se fica você já a ouviu, recomendação. você sabe que né? nem todos. Exatamente. Exatamente. Será que você ouviu ou você já pulou direto pra cá? Bom, vamos começar com você, Dô. O que você trouxe de bom, de plano detalhe? Olha, de bom, nada muito assim, mas eu fiz a lição de casa e eu venho aqui, entendeu? Como a adoradora de quem, Rafael? De quem? De quem, Rafael? Brown? Olha só. Não é? Meu futuro marido, Sterling K. Brown. E eu finalmente terminei de assistir, eu sei, muito atrasada, a segunda temporada de Paradise. Essa série maravilhosa. Cala a boca, Baço. E aí o que acontece? Tenho que dizer que a segunda temporada do Paradise, ela é muito diferente da primeira, tá? Eu acho que eles vão para um outro caminho, tanto em questão de como continuar aquela história, de montagem. Nós não temos mais bundinhas de Sterling K. Brown, porque eu preciso citar sobre isso, não é? Não temos mais aquele homem arrancando a roupa, porém nós temos bastante Sterling K. Brown correndo. O que inclusive, Rafael, é muito bonito ele correndo. Você deveria assistir, assim. O homem corre de uma maneira absurda, assim, retinho. Não, eu assisti essa série. E aqui em casa eu chamava do Agente Trapalhão. Olha só. Que desrespeito. Olha que desrespeito. Mas tá errado? Não tá, né? Não tá totalmente errado. Não tá. Não tá. Eu acho que a segunda temporada, ela causa uma certa ruptura, assim, quem tava assistindo. Porque eu acho que a primeira temporada, ela não é boa, excelente, maravilhosa, mas ela te dá um quezinho ali de vontade de continuar assistindo, né? Uhum. A segunda, não sei se você concorda comigo, eu acho que ele vai para um caminho completamente diferente. Inclusive, os próprios materiais publicitários de colocar, né, o Sterling com a Shailene é uma grande quebra de expectativa. Exato. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Exato. Mas eles fecham, né, várias coisas sobre essa história. Eu acho que, inclusive, dá um final digno para a série como um todo. Se a série acabar aqui, eu acho que foi honesto, encaixou bem. Mas é necessário bastante paciência, gente. Assim, eu acho que eu demorei um tanto para engrenar até o quarto episódio. Depois parece que foi mais tranquilo, mas eu acho que é muito porque eles usam esse recurso, né, de flashbacks, e os episódios eles são muito sobre cada personagem, e a história vai se montando dessa forma. Eles usam muito esse recurso da ruindade, né, também. Na segunda. Ela é sofrida, gente. Mas assim, se eu passei por isso, todo mundo também tem que passar. Isso, né? Então, vim aqui para trazer essa indicação. Uma outra indicação de série ruim, mas que às vezes é legal de assistir, poderia ser Origem também. Uhum. Que é uma série também que há quem goste bastante, mas não é também uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa gostosinha pra você assistir, assim, sem grandes pretensões. Talvez você encontre pessoas ali que curtam, né, teorias e coisas assim. Eu vou mais por esse caminho hoje, Rafa, porque de coisa boa eu só indicaria mesmo, sei lá, Devoradores de Estrelas, mas isso já tem até cinemação, inclusive ouçam. Sim, ouvi, tá bom. Tá bom. Ouvi, tá bom. Muito bom, tá aí então as dicas da Dô. E aí, Bárcio, você, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Cara, tem algumas coisas que eu queria recomendar que eu acho que é interessante.
não estava nas recomendações, mas, poxa vida, assistam Homem-Aranha no Aranhaverso e através do Aranhaverso. Excelente. Eu não sei como é que ficou os títulos aqui do primeiro e do segundo, mas acho que são esses, né? Assim, é um desbunde, assim. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi de bom nos últimos, sei lá, 15, 20 anos sobre filmes de super-heróis. Né? Sobre animação no geral, assim. De verdade, gente. Tem várias cenas que o Cadu assistiu mais de uma vez esse filme, que a gente parava assim, eu quero um quadro disso pra colocar na sala. Exatamente. Entendeu? Eu preciso emoldurar isso e deixar isso permanente, porque isso aqui, gente, isso é arte. Exato. É absurdo. Mas bem, falando em séries bobinhas, né? Eu teve uma série que eu peguei pra assistir bem tonta, né? Mas que eu achei legalzinha, né? Me divertiu durante muito tempo, que foi The Hook, né? Tipo, você acha que é o Recruta, que é com o Nathan Fillion, né? Que é o protagonista, né? O mesmo cara do Firefly, do Castle, né? Tipo, de vários outros assim. Que é basicamente o cara que tá com uma crise de meia-idade e decide ser recruta da polícia eu acho que é da Califórnia, de Los Angeles. Uhum. E aí você vai... É uma daquelas séries policiais que eu acho legal, porque por um ponto eles tentam retratar um pouco mais realisticamente o que é o dia a dia de uma patrulha, né? Então... Quais são os procedimentos, como é que eles têm que fazer, como é que é o estágio probatório para passar ali nas coisas mais. Mas a série é muito levezinha naquela questão de dramas pessoais, sabe? Não tem nenhum drama muito forte, né? Uma ou outras vezes, assim, eles entram em algum tema mais sensível, mas a maior parte das coisas é, assim, aquela grande coisa super agradável que tem coisas ruins acontecendo, mas as coisas dão certo no final. Uhum. Mesmo as pessoas que parecem ser turronas e difíceis e broncas, elas têm bom coração, né? Então, sabe, sempre tem um quezinho assim. Eu acho que ela é bem divertida. Agora, uma coisa boa também, boa de verdade, em níveis absurdos que eu queria aproveitar pra falar, porque teve a segunda temporada do live action na Netflix, que estreou agora, que é do Avatar, a Lenda de Aang. A animação de Avatar The Last Airbender, né, pra vocês assistirem. Cara, é uma animação em 3 temporadas que conta a história desse avatar, dessas pessoas que dobram elementos, que elas podem manipular elementos da natureza. E é uma grande história, tipo, de libertação de uma nação opressora sobre o restante do mundo e a volta dos verdadeiros poderes, assim, pra poder libertar essa galera, né? É uma série, ainda assim, uma série mais juvenil, então também é super censura livre, né? Não precisa ficar preocupado sobre isso. Mas, assim, ela é muito boa. A Du assistiu comigo já, acho que eu já devo ter assistido umas 3 ou 4 vezes as temporadas. Eu acho que ela é maravilhosa. Tá fazendo adaptação em live action na Netflix. Estreou a segunda temporada agora. E a animação tá na Netflix também, né? A animação tá na Netflix também. Uhum. Assim, eu acho ela, assim, muito boa, cara. Ela, a continuação dela, que essa é a lenda de Aang, né? Avatar. A lenda de Aang, que é desse primeiro Avatar, e o que retorna depois de muitos anos que ficou ausente, e você tem a continuação de 70 anos depois, que é a lenda de Korra, que agora é uma mulher que encarna esse avatar, que é esse ser que é pra trazer paz e equilíbrio pro mundo, né? E as duas animações são maravilhosas, né? A Korra, eu acho que ela já é um tema um pouquinho mais adulto, ela entra em questões políticas, tudo, mas tem muita gente que não gosta justamente por conta disso, mas a primeira, que é a lenda de Aang, ela é maravilhosa, é um negócio muito, muito bem feito. Não, mas tá aí, tem várias dicas boas aí também, né, e animação também pra vocês assistirem, lembrando que tudo que a gente tá falando aqui, né, vocês vão poder pegar, né, na descrição do episódio, no post desse episódio vai ter link, então é só você clicar e vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando. Pra entrar um pouco aqui, né, nessa época que a gente tá vivendo, em Copa do Mundo e tudo mais, eu assisti a série brasileira que tá na Netflix, Brasil 70, né? Uma série aí que vai contar um pouco sobre o caminho da seleção brasileira, do Pelé, lá na Copa de 70. E, enfim, é uma série que ela é ficcional, obviamente, né? Mas baseada ali em relatos de como é que foi esse período, e é um período tenso, né, e fascinante também da história brasileira, porque se passa justamente no período da ditadura militar, em torno da Copa do Mundo de 1970. A série, ela conta, né, ali como que essa seleção se formou, como que ela passou
de um técnico para o outro, né? E como que ela foi sendo criada ali com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e tal, Gerson, né? Uma das seleções mais fortes e mais talentosas que a gente teve. Ela passa um pouco pela questão dessa seleção ter sido usada como instrumento político, né? De propaganda política, mas ela não se aprofunda muito nessa questão política, assim, mas ela dá um parecer ali do que estava acontecendo. Inclusive, o primeiro técnico do Brasil, nessa época de 70, que era o João Saldanha, foi chamado porque a seleção estava em crise, conseguiu chamar os craques ali, montar uma seleção, e ele era um comunista que daí acabou depois sendo mandado embora porque entrou em atrito justamente com o Médici, que era o presidente na época. E a história da série passa um pouquinho por isso. O João era um cara extremamente combativo, assim, e tal. E aí depois vem pro lugar dele o Zagallo, que já era um cara mais pragmático, um cara mais técnico e tudo mais. E aí mostra um pouco dessa adaptação, né? Da seleção brasileira a esses dois estilos. Tecnicamente é um trabalho assim excelente, com a qualidade de como foi filmado, efeitos especiais. A série ela tá muito boa. E uma das coisas que me incomodavam quando eu assistia a série de futebol e tal, é porque às vezes as coisas pareciam muito artificiais, assim, sabe? Mostrar que o cara deu um chapéu no outro e tal, e fez o gol. Parecia sempre uma coisa artificial. E eu acho que essa série ela consegue driblar um pouco isso, justamente porque ela coloca elementos gráficos ali no meio, mudança de câmera rápida também e tal, que te dá uma sensação dessa questão cinematográfica e ao mesmo tempo ela compactua com o dinamismo do esporte, assim. Então eu acho que ela funcionou muito bem. Eles intercalaram ali, né, imagens dos jogos reais, né, com cenas fictícias e tal, então dá também essa sensação. E tem uma trilha sonora excelente, os atores também estão muito bem, né, na série, e vale muito a pena, produto brasileiro que está na Netflix, e vale muito a pena vocês assistirem. E tem uma historinha, né, de bastidores, para quem quiser depois procurar, tem no Instagram e tal, enfim. O Lucas Agrícola, quem vive o Pelé, era um cara que ele não tinha trabalhado como ator ainda, assim, e aí ele vai viver justamente, né, o rei do futebol numa série que conta muito do protagonista do Pelé. E tem uma cena de bastidores em que os pais do Lucas vão acompanhar a gravação e se emocionam com aquilo, assim. Se emocionam em ver o filho no meio de uma gravação, com uma equipe com mais de 100 pessoas ali e tal, e ele sendo o protagonista. E os pais, né, se emocionam com aquilo em ver que o filho tá ali no meio daquilo e vivendo esse sonho também. Enfim, é lindo, a série é linda, tá muito bem montada, muito bem fotografada, vale muito a pena assistir. Você que gosta de futebol e gosta de série também, assim, acho que vale muito a pena para conhecer um pouco também da nossa história dentro das Copas do Mundo. Desse podcast Cinemação 652, batemos esse papo sensacional aqui sobre aberturas, né, cenas de aberturas aí de filme, e que papo legal, né, que legal que é a gente poder passar aí por tantos filmes bons, por tantas histórias, filmes que tocam a gente, né, que emocionam a gente. É muito legal a gente poder realmente reviver e dar vontade de ir lá e assistir tudo de novo, né, porque enquanto a gente tava conversando aqui, uma coisa que eu fiz foi colocando um filme atrás do outro aqui, fui anotando e já fui falando, cara, deixa eu ver de novo essa abertura, e já ia ver, porque muitos desses filmes estão nos streamings também, né, então fica fácil. Cara, Homem-Aranha no Aranhaverso e através do Aranhaverso, tipo, já estou vendo com a dor que dia que a gente pode pegar pra assistir.
De novo. Exatamente. Tem que assistir, é isso mesmo. E é isso, gente. Queria agradecer aqui a Dô, o Basso, por virem aqui mais uma vez, né? Bater um papo super legal. Dô, muito obrigado. E, por favor, deixa aí meios de contato e como que as pessoas fazem para acompanhar você aí nas redes sociais também, Dô. Poxa, Rafael, que agradeço o convite. É sempre muito gostoso, né? Tá aqui no Cinemação, a gente sempre encerra falando isso, mas é porque é muito verdade, assim, eu acho muito, muito bom gravar contigo. Obrigada pelo convite, desculpa qualquer coisa, gente, eu não tô na melhor semana. É fim de mês, é fim de semestre, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, se bem que vou datar esse episódio. Pode Estou datar. feliz porque hoje, vê só, sofremos na Copa do Mundo. Primeiro que eu ri muito com a bolada na cara que o maluco levou, Sim, tá? muito Demorei, assim, uns 15 minutos, assim, entendeu? Rindo. Todo mundo já tinha parado de rir, eu tava rindo ainda. Sofremos, né? Mas vencemos o Japão e depois nossos irmãos tiraram a Alemanha. Então tá um dia muito emotivo, entendeu? Tá um dia muito bom pra ser brasileiro. E ficou melhor agora, né? Que a gente gravou esse episódio com você e eu conquistei a raiva de muitas pessoas. Não conquistou, não vai ter raiva, não. Ah, sempre tem. Mas assim, Tendo dito isso, Rafa, eu quero deixar aqui um convite, né, para o pessoal conhecer o Perdidos na Estante, quem não conhece ainda, que é o meu podcast lá de adaptações literárias, tá em todos os agregadores, todas as plataformas de podcast aí que estão espalhadas por essa internet. Lá tem bastante coisa, a gente pega uma forma um pouquinho diferente de falar de obras. Lá tem bastante coisa sobre cinema também. O Rafael já passou por lá. Em breve vai voltar, porque a gente já tá combinando uma gravação aí. Então fica o convite para as pessoas ouvirem. Eu sempre acho muito legal e sempre peço para quem sair daqui do Cinemação para deixar uma mensagem lá, né? Falando que saiu daqui, porque é sempre muito bom depois poder falar pro Rafa, ouviram o podcast e foram lá pro Perdidos. É isso mesmo, tem que mandar O mensagem. Rafa fica feliz, né, Rafa? Então, Sim, muito. então eu também fico. Além do Perdidos, para quem quiser papear sobre coisas boas, também tô lá no Blue Sky, Domênica Mendes. Lá no Instagram fica em domenica.mendes, onde normalmente eu posto fotinhas dos meninos, né, do Farofa do Paçoca. Posto também uns videozinhos de outros criadores de conteúdo e divulgo bastante sobre os vários podcasts, né, que eu estou envolvida e que eu trabalho e tudo mais. Rafa! Boa. Muito obrigada pelo convite, viu? Sempre um prazer. Obrigado você, Dô, mais uma vez. E queria agradecer também aqui Rodrigo Basso, que doou seu tempo também para vir aqui conversar com a gente. Basso, muito obrigado mais uma vez. E também, diga aí, como é que a gente consegue te ouvir, Basso? Porque eu sei que em rede social você já não tá. Não, em rede social não estou, mas estamos cada vez mais reclusos. Cara, você pode me ouvir no Perdidos na Estante. Boa. Né? Talvez de vez em quando a Dô deixa eu gravar lá. Né? Então eu faço um outro episódio. Olha o jeito que ele fala. Você reparou? É por isso que eu vou casar com o Sterling Brown. O Sterling Brown não fala assim de mim no That Was Us. Mas é por lá e de vez em quando apareço em algum podcast quando o pessoal lembra, né? Às vezes participei no Midcast, na RP Guacha, em alguns outros programas assim, quando a galera convida, mas é isso. Queria agradecer muito, Rafa, por ter chamado. A gente sempre fala que a gente gosta muito de gravar aqui, né? Gostamos que dessa vez foi por um episódio que foi um pouco mais fácil de gravar, não tinha nenhuma pergunta filosófica, altamente contemplativa, né, de busca do entendimento do nosso ser, do nosso local no mundo, né? Então é bom, assim, que foi um filme, apesar que, assim, né, o Rafa, a gente desviou de uma bala, porque o Rafa ia vir com uns temas assim, a gente chegou e falou pra ele, não, e se a gente gravar sobre isso? O que você acha? É, isso mesmo. Né? Se bem que surgiu um Lacan aqui, viu, no meio do papo. Então a Domênica dá umas escorregadas. E não foi de mim. Então. Alguma coisa eu tenho que fazer pra tentar fazer com que as pessoas me levem a sério, né, pô? Muito bom, muito obrigado, viu, gente, mais uma vez. E é isso, o podcast Cinemação 652 fica por aqui e a gente se vê na próxima.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.